Tem uma coisa que aconteceu com você, e talvez ninguém mais tenha percebido isso ainda. Foi numa manhã comum, sem nada de especial escrito no calendário. Você estava ali, parado, olhando as próprias mãos, segurando a xícara de café, e do nada, veio uma calma estranha, quase desconhecida. Aquela pressa de sempre, aquela voz interna gritando que você precisa se consertar, se ajustar, ser melhor, simplesmente sumiu. Não foi um alívio comum. Foi como se um peso que você carregava desde criança tivesse sido depositado no chão, sem barulho, sem drama, sem ninguém ao redor para testemunhar esse instante. Você já deve ter imaginado como seria acordar transformado. Alguém iluminado, inabalável, quase intocável diante da dor. Mas a verdade dói de um jeito diferente, e também liberta de um jeito diferente. As contas continuam chegando. O corpo ainda dói. Os dias difíceis ainda existem, sem pedir licença para chegar. Só que algo dentro de você parou de tratar tudo isso como uma tragédia pessoal. A urgência foi embora. O desespero foi embora. E o que sobrou foi só a vida, nua, crua, e por incrível que pareça, finalmente suportável. Se você sente que parou de evoluir, escute isso com atenção antes de se culpar por qualquer coisa. Você não parou. Você só terminou algo que precisava terminar de uma vez por todas. Aquela fome desesperada por respostas, por cursos, por mais uma terapia, mais um livro, mais uma cura, começou a se apagar sozinha, sem esforço, sem luta. Carl Jung falava sobre uma fase da mente em que a busca incansável finalmente se cala. Não porque você desistiu de si mesmo, mas porque, de repente, não existe mais nada urgente para encontrar. Esse momento raro tem nome, e a psicologia mais profunda chama isso de rubedo. Não é sobre flutuar acima da vida, distante, superior, protegido de tudo. É sobre mergulhar de cabeça na bagunça real do dia a dia, com um sorriso calmo, quase secreto. Hoje você vai descobrir 10 sinais que provam que essa fase pode já estar acontecendo dentro de você. Agora mesmo, enquanto ouve isso. E existe uma chance real de que, ao final, você sinta o peito apertar de reconhecimento verdadeiro. Um dos primeiros sinais tem a ver com um tipo de vício que quase ninguém fala abertamente, porque ele se disfarça muito bem de virtude. Não é vício em bebida, nem em trabalho, nem em nada que a sociedade costuma condenar abertamente. É o vício de ficar se analisando o tempo inteiro, sem parar nunca. É a necessidade constante de entender por que você é do jeito que é, de onde vem cada ferida, cada padrão, cada comportamento repetido desde a infância. Durante anos, isso parece sabedoria, parece evolução genuína e necessária. Mas em algum momento, sem perceber, a busca vira uma prisão silenciosa, e dessa vez, é você mesmo quem segura a chave e se recusa a usar. Pense em alguém que passou 10 anos estudando os traumas da própria infância com dedicação total. Essa pessoa sabe explicar cada mágoa com detalhes impressionantes, quase acadêmicos. Sabe nomear cada padrão repetido com os pais, com os relacionamentos, com o próprio corpo cansado. Só que, enquanto isso acontecia, a vida real continuou passando lá fora, sem esperar ninguém. O primeiro sinal do rubedo é perceber que você está cansado de analisar. E não porque desistiu de crescer, mas porque, finalmente, entendeu que entender demais também pode virar uma forma sofisticada de fugir de tudo. É como aquele construtor que passa a vida inteira estudando a planta de uma casa. Ele conhece cada medida, cada detalhe do projeto, cada motivo por trás de cada parede levantada com cuidado, mas nunca chega a morar ali de verdade, nem por uma única noite sequer. Ele fica do lado de fora, admirando o papel, enquanto a casa continua vazia, esperando alguém que realmente entre e viva dentro dela. Muita gente faz exatamente isso com a própria mente, estudando a planta da existência, sem nunca se permitir habitá-la de verdade. Quando o rubedo chega, essa obsessão perde a força sozinha, sem luta e sem culpa envolvida no processo. Você não precisa mais provar para si mesmo que está evoluindo através de mais um insight, mais uma descoberta interna guardada a 7 chaves. A cura deixa de ser destino final
e vira apenas um capítulo já vivido e encerrado para sempre. E existe uma liberdade quase indescritível nesse momento exato, quando você percebe que pode, finalmente, parar de se estudar para começar a se viver de verdade, todos os dias. Depois que a obsessão de se analisar perde a força, alguma coisa muda na forma de enxergar o mundo ao redor. O ego adora histórias grandiosas. Ele quer um raio de luz caindo do céu, uma voz profunda anunciando a transformação, um momento épico digno de filme. Mas o Rubedo não trabalha assim, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente passa por ele sem perceber nada. Ele aparece justamente onde ninguém está olhando. Na água escorrendo na pia enquanto você lava um prato sujo, sem pressa. No silêncio de escutar um amigo sem interromper, sem julgar, sem precisar dar um conselho pronto. Segundo sinal de que essa fase pode estar acontecendo com você, as coisas mais simples começam a parecer sagradas, sem motivo aparente algum. Um copo d'água na mesa da cozinha, o barulho da chuva batendo na janela do quarto, tarde da noite, o cheiro de café passando de manhã cedo, antes de qualquer compromisso na sua agenda. Isso não é sinal de fraqueza, nem de estar acomodado com a própria vida. É o exato oposto disso tudo. É a mente parando de correr atrás de emoções extremas para finalmente sentir o que já existe. Aqui, agora, na frente dos seus olhos. Tem um tipo de pessoa que vive precisando ser vista como diferente dos outros ao redor. O terapeuta informal do grupo de amigos, sempre disponível para os outros. Aquele que todo mundo procura quando está em crise, mas que raramente é procurado só para tomar um café sem assunto grave envolvido. Ou o incompreendido, aquele que sente demais e ninguém parece entender de verdade. No Rubedo, esse papel começa a perder o sentido, quase sem esforço nenhum. Você não precisa mais carregar um rótulo especial para se sentir importante dentro de uma conversa qualquer. E aí acontece algo curioso, quase contraditório para quem está de fora, observando essa mudança. Você se torna apenas uma presença agradável numa mesa de jantar comum, sem discurso preparado, sem necessidade de impressionar ninguém com profundidade ou sofrimento revelado aos poucos. E é justamente nesse instante, quando você para de tentar ser especial, que a vida começa a devolver pequenos momentos de ouro, escondidos dentro do que sempre pareceu simples demais para ser notado. E é aí que muita gente se assusta, achando que essa calma toda significa perder a vontade de viver de verdade. Só que acontece exatamente o contrário do que parece à primeira vista, quando se olha de longe. O Rubedo não te deixa passivo, apático, flutuando sem rumo pela existência, esperando o tempo passar. Ele redireciona uma energia que antes era gasta inteira na dor, no drama, na repetição de velhos padrões cansativos. Essa mesma força começa a procurar outro destino, um destino mais concreto e palpável. E de repente, sem aviso, surge uma vontade quase infantil de criar coisas reais com as próprias mãos. Terceiro sinal, e esse costuma pegar as pessoas de surpresa, uma vontade repentina de plantar um jardim, mesmo pequeno, mesmo numa varanda apertada da cidade, ou de cozinhar uma refeição elaborada num domingo qualquer, só pelo prazer de sentir o cheiro tomando conta da casa inteira. Ou ainda de começar um projeto, um pequeno negócio, uma ideia guardada há anos dentro de uma gaveta esquecida. A diferença enorme é que agora não existe mais aquela necessidade desesperada de provar valor para os outros. Você cria porque quer, e ponto final, sem precisar justificar nada. Antes, talvez, o corpo fosse tratado quase como um inimigo dentro de casa. Algo para controlar, restringir, punir com regras rígidas demais e sem descanso. No Rubedo, o corpo volta a ser um lugar seguro para se viver dentro dele novamente. A comida deixa de ser culpa. O descanso deixa de ser preguiça disfarçada de fraqueza. O prazer simples de sentir o sol na pele deixa de ser algo pequeno demais para merecer atenção real. É uma reconciliação silenciosa entre mente e corpo, sem cerimônia, sem anúncio grandioso para ninguém testemunhar. Pense numa fogueira acesa numa noite fria, cercada por pessoas conhecidas há muitos anos. Ela não existe para destruir a floresta ao redor.
incendiando tudo sem controle nenhum. Ela existe para assar o pão, aquecer as mãos, iluminar rostos cansados depois de um longo dia de trabalho. É exatamente assim que a energia vital se comporta depois do rubedo acontecer. Ela para de queimar tudo ao redor e passa a alimentar, construir e sustentar a vida real que ainda precisa ser vivida. Depois dessa reconciliação com o corpo, chega um sinal ainda mais silencioso do que os outros já mencionados, e talvez seja o mais definitivo de todos. É a ausência quase completa de reatividade diante das coisas que antes te destruíam por dentro sem dó. Alguém fala algo cruel, injusto, mal intencionado, e você percebe uma coisa estranha acontecendo dentro do peito. A crítica simplesmente não encontra onde se agarrar. Não é indiferença fria, nem superioridade disfarçada de paz interior. É como se a flecha fosse lançada, mas não existisse mais alvo nenhum esperando para ser atingido. Quarto sinal, e esse costuma surpreender até quem já vive essa fase há algum tempo. Você escuta um insulto, ou um mal-entendido grande, e sente curiosidade genuína pela dor de quem falou aquilo. Não existe mais aquela necessidade biológica urgente de se defender, de provar que está certo, de vencer a discussão a qualquer custo possível. Você entende que quem ataca está, na maioria das vezes, gritando por dentro, uma ferida antiga, que nem sabe nomear direito ainda. E isso, de forma quase automática, dissolve a vontade de revidar qualquer coisa. Pense num rio bem profundo, daqueles que correm devagar, sem pressa nenhuma para chegar a lugar algum específico. Se alguém joga uma pedra ali dentro, ela afunda em silêncio, sem alterar o curso da correnteza principal do rio. A superfície continua a mesma de sempre. O fluxo continua o mesmo, seguindo seu caminho natural até o mar distante. É assim que a mente se comporta depois do rubedo se instalar de verdade dentro dela. As provocações continuam existindo lá fora, no mundo, mas não conseguem mais desviar o curso de nada importante. E junto dessa paz sem defesas, chega também uma aceitação estranha e profunda sobre a própria finitude da vida. O medo da morte, que antes paralisava tantas decisões importantes ao longo dos anos, começa a se transformar em outra coisa completamente diferente. Não é resignação triste, nem desistência silenciosa de viver plenamente cada dia. É a compreensão calma de que o tempo é limitado, e justamente por isso, cada instante comum ganha um peso e um brilho que antes passavam completamente despercebidos. Tem uma mudança sutil que costuma acontecer nos relacionamentos, e quase ninguém sabe explicar direito o motivo dela. De repente, você percebe que não sente mais tanta vontade de conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa por perto. Não é frieza, nem arrogância disfarçada de maturidade espiritual conquistada, é que o silêncio deixou de ser incômodo e virou um lugar confortável para se estar sozinho. Quinto sinal do rubedo. Você começa a preferir poucas conversas profundas a muitas conversas rasas, mesmo que isso signifique ficar mais tempo sozinho do que antes. Essa solidão, porém, tem um gosto completamente diferente daquela solidão que dói, que isola, que machuca por dentro sem parar nunca. É uma solidão cheia, quase densa, parecida com a sensação de estar bem acompanhado mesmo, estando sozinho dentro de um cômodo silencioso. Você não sente mais aquela pressa desesperada de preencher todos os espaços vazios da agenda com pessoas, eventos, distrações constantes demais, só para não encarar o próprio silêncio. O silêncio para de assustar e começa a soar quase como uma companhia agradável, discreta, sem exigir nada em troca de você. Sexto sinal, e talvez o mais libertador entre todos os que já foram citados. A necessidade de aprovação externa começa a perder força de um jeito surpreendente e gradual. Antes, talvez, cada decisão importante passasse pelo filtro invisível do que os outros iriam pensar, comentar, julgar em silêncio pelas costas. Agora, essa voz interna que buscava validação constante vai ficando cada vez mais baixa, quase inaudível no fundo da mente. Você toma decisões porque fazem sentido para você, e não porque vão garantir aplausos ou evitar críticas de quem nunca esteve realmente perto.
É como se, aos poucos, você tivesse se tornado o próprio testemunho da sua vida, sem precisar de plateia constante assistindo cada movimento seu. As escolhas ficam mais silenciosas, mais internas, mais verdadeiras a cada dia que passa. E existe algo profundamente calmo nesse processo, como se finalmente você tivesse permissão para viver a própria história, sem narrar cada capítulo em voz alta, esperando a aprovação dos outros. Depois do perdão, vem um sinal quase invisível, que só quem já passou por perto costuma reconhecer com alguma clareza. É a capacidade de sentir gratidão por coisas que, no passado, pareciam pequenas demais para merecer atenção especial de verdade. Um dia comum, sem eventos marcantes, sem conquistas grandes para postar ou comemorar com todo mundo. 7º sinal do Rubedo. Você termina o dia e sente uma satisfação silenciosa só por ter existido dentro dele, sem precisar justificar essa sensação boa para ninguém, nem mesmo para si mesmo. Antes, talvez, a felicidade dependesse quase inteira de grandes marcos na vida, difíceis de alcançar todo mês. Uma viagem cara, uma promoção esperada, um reconhecimento público que provasse, de alguma forma, que a vida estava indo bem para todos verem de fora. Agora, a alegria aparece em doses menores, mais frequentes, quase invisíveis para quem observa de longe. O sol batendo numa parede branca no fim da tarde, a risada de uma criança brincando na rua, o gosto de uma fruta madura, comida devagar, sem pressa nenhuma de terminar logo para fazer outra coisa qualquer. 8º sinal. E esse costuma confundir bastante gente ao redor, principalmente quem convive de perto. Você perde o interesse genuíno em discussões que antes pareciam urgentes e inevitáveis. Debates sobre política, sobre quem está certo, sobre quem merece razão numa briga qualquer de rede social. Não é apatia disfarçada, nem desistência de participar do mundo à sua volta de forma consciente. É que a energia que antes ia para provar pontos de vista agora, prefere ficar guardada para coisas que realmente sustentam a vida real, no dia a dia comum. 9º sinal aparece de forma quieta, quase discreta demais para ser percebido de imediato por quem está ao lado. Mesmo alguém que te conhece há anos, você começa a perdoar sem esperar desculpas de ninguém. Não porque esqueceu o que aconteceu, nem porque finge que não doeu na época certa em que aconteceu, mas porque carregar aquilo dentro do peito deixou de fazer sentido para o presente que você está construindo agora, com as próprias mãos, dia após dia, sem pressa nenhuma e sem rancor guardado no bolso. E chegamos ao 10º sinal, talvez o mais silencioso e também o mais profundo de todos os que foram ditos até agora. É a sensação de que você já não precisa mais chegar a lugar nenhum específico para finalmente se sentir completo. Não existe mais aquela versão futura e perfeita de você mesmo, esperando lá na frente para finalmente aprovar quem você é hoje, agora, do jeito que é. O Rubedo devolve o presente como o único lugar onde a vida realmente acontece, sem promessas adiadas, sem condições escondidas, sem prazos definidos por ninguém além de você mesmo. Se você chegou até aqui e reconheceu 3, 4, talvez 5 desses sinais dentro da própria história, respire fundo por um instante antes de continuar. Isso não significa que você virou alguém perfeito, imune à dor, acima dos problemas comuns de qualquer ser humano nesse mundo. Significa apenas que uma fase de queima e busca constante pode estar chegando ao fim natural dela, aos poucos. E agora, o convite não é para continuar se curando sem parar nunca, mas para habitar de verdade a vida que já está logo ali, na sua frente, esperando você chegar. E se este vídeo fez sentido para você de alguma forma verdadeira e profunda, comente a palavra Rubedo aqui embaixo. Um marco silencioso, discreto, só seu, mostrando que você está presente no seu caminho, exatamente como ele é agora, nesse exato instante. Obrigado por ter chegado até aqui. E até o próximo encontro com essas ideias.